favor, pegue sua Bíblia e abra em Mateus, capítulo 6. Nós vamos agora para Mateus, capítulo 6. Vou tirar esse microfone aqui que eu vou usar esse outro aqui. Muito bem, Mateus capítulo 6, eu quero que você, por favor, acompanhe comigo a leitura do verso 9 até o verso 15. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Senhor, nós agora agradecemos ao Senhor mais uma vez pela palavra que está colocada diante de nós e pela oportunidade de meditar nessa palavra transformadora e que seja de fato uma palavra transformadora para os nossos corações. Muda, Senhor, a nossa vida a partir dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Já dizia o Sun Tzu, um estrategista militar de 500 anos antes de Cristo, se você quiser destruir alguém, se você quiser destruir uma cidade, corte as linhas de comunicação dessa cidade e depois você vai atacá-la. Porque se você tira as linhas de comunicação, você enfraquece essa cidade, você tira dela a condição de resistir. Irmãos, comunicação, né? Aí a ideia da cidade que se comunica com outras e mantém ali a sua força. Oração alimenta a alma. Oração é alimento. E quando nós olhamos aqui, diz assim, vós orareis assim, tem que orar. Aliás, na semana passada, a gente teve uma ministração aqui nos versículos anteriores, que também tratam de oração. Se você perdeu essa pregação, eu insisto que você volte depois lá e veja essa pregação, medite, porque aqui é continuação. O que nós estamos fazendo hoje é uma continuação dessa palavra sobre oração. E lá, nós vimos na semana passada que é quando orardes, ou seja, oração é algo que você deve fazer. Mas é preciso a gente entender, quando a gente pensa em oração e as dificuldades para a gente orar, que há um movimento no homem desde o pecado, que é um movimento de se afastar, de cortar a comunicação com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o movimento natural deles foi de se esconder e de se afastar de Deus, de se afastar do seu Criador, o Pai. E aí você vê o que isso vai causar de prejuízo, né? O Sun Tzu, ou seja, alguém que entende de guerra e destruição, diz que esse distanciamento da fonte, esse distanciamento daquele que pode te dar um fortalecimento, cortar as linhas de comunicação de alguém, é enfraquecer essa pessoa. E oração, como eu já disse, alimenta
a alma. Não tem nada que revele mais, eu penso, uma pessoa do que a oração. A oração, olha, as pessoas conversam e dizem muitas coisas a respeito do que elas querem, mas quando uma pessoa está orando, ela revela o verdadeiro desejo do seu coração, porque ela sabe que está diante de Deus. E então a oração revela o que alguém, o que você realmente quer. O desejo do cristão, qual deveria ser o desejo do cristão? Se o cristão é um pequeno Cristo, se o cristão é um imitador de Cristo, é um seguidor de Cristo, é alguém que tem Cristo como modelo, o que é que o cristão devia desejar? Devia desejar o que Cristo deseja. É o que deveria acontecer. A oração, ela é o que devia acontecer, né? Mas nem sempre é o que acontece. A gente vai pensar sobre isso aqui. Mas eu quero dizer para você que a oração também tem o poder. E você que é um cristão e deseja se parecer com Cristo, eu quero dar a você um segredo aqui da oração. A oração, ela tem o poder de adequar o seu coração, de conformar o seu coração à vontade do Senhor. Isso eu dou de testemunho para você. Na prática da oração, isso vai acontecer com você. Olha, você precisa saber, oração é uma bênção. Meu irmão, não é que oração atrai bênção. Não é que oração provoca bênção. Não é que oração faz Deus abençoar. Eu quero dizer que a oração, ela é em si mesma uma bênção. Ela já faz bem a sua alma. Olha, a oração, ela é, por exemplo, o remédio para um dos piores males do nosso tempo, que é a ansiedade. A solução está na oração. E os que fazem uso da oração, eles são abençoados com paz. Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Veja, ele está propondo uma troca, uma substituição. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ao invés de andar ansioso, que é esse negócio que faz mal para a alma, que tira o seu sono, que tira a sua disposição, que tira a sua vontade de viver, ao invés de você ter uma vida assim, tenha uma vida de oração. Porque numa vida de oração, você vai ser abençoado. E aí ele diz assim, ao contrário de ficar ansioso, ai meu Deus, o que vai ser? E tal, isso não é oração não, viu? Ai meu Deus, o que vai ser de mim? E tal, isso não é oração, às vezes é murmuração. Aquela oração que é, Senhor, olha, eu preciso do Senhor. A proposta aqui é que, porém, ou seja, ao contrário disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. A oração é a substituição da ansiedade. E o versículo a seguir diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Ou seja, o seu coração e a sua mente vão ser blindados contra as setas da ansiedade na sua vida. Sabe, eu sei que ensinar a respeito de oração é pouco produtivo. Parece estranho, né? A minha palavra toda aqui a respeito de oração hoje, tudo tirado de um ensinamento de oração. Mas eu quero dizer para você que oração não é uma coisa que se aprende na teoria apenas. Se o que você estiver aprendendo, o que você aprender, ficar só no conhecimento intelectual, isso não te ajuda em nada. Só te faz mais culpado, porque você sabe e não faz. Ajuda pouco, mas se você começar a orar, você vai ver que essas bênçãos prometidas pela palavra de Deus, elas de fato se cumprem na sua vida. E veja que não é fazer uma oração, mas é ter uma vida de oração. É começar a orar com frequência, com
com tempo, com dedicação, não fazendo aquelas orações de locutor de futebol, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, amém. Sabe, aquela oração, Senhor, meu Deus. Aquela oração que às vezes você não acha as palavras e dá um tempo para que elas venham e você possa dizer a Deus. Sabe, algumas pessoas, elas não oram porque elas não têm um relacionamento com Deus. E pode ser seu caso. Talvez o que você precise seja de verdade entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que Ele seja de fato o Rei, o governante da sua vida. E você tenha mesmo uma vida que faz sentido dentro de tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Pessoas que não têm relacionamento com Deus podem até saber repetir algumas palavras religiosas. E até foi mencionado na semana passada aqui aquele homem que orava de si para si, né? Jesus contou a parábola de um homem que lá na frente, assim, de um ajuntamento religioso, ele orava de si para si, Senhor, muito obrigado, porque eu sou nota 10, eu sou muito crente, eu sou um homem de Deus, não sou igual aquele lá que está atrás lá não. E a Bíblia diz que ele orava de si para si, ou seja, uma oração vazia e que não tem sentido. Mas algumas pessoas não oram porque não sabem orar. Não sabem orar. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, Lucas 11, de 1 a 4, nós temos um texto que é paralelo a esse texto que eu acabei de ler. Justamente no momento em que os discípulos pedem a Jesus para ensinar a eles a orar. Meu irmão, se você quer entender de oração, você tem que ler Lucas e Atos. Porque é o mesmo autor, né? Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos. Nas quintas-feiras aí no passado, quem participou conosco aí aproveitou. Nós caminhamos na vida de oração de Jesus em Lucas. Porque Lucas mostra a vida de oração de Jesus. Jesus tinha vida de oração. Jesus parava tudo para orar. E nos momentos de oração de Jesus, você vai ver o que acontece quando Jesus está orando. Agora, quando você vai para Atos, você vai ver a vida de oração da igreja. Tem os momentos de oração da igreja são extraordinários. E aí você vai ver como Deus agiu por meio daquela vida de oração da igreja. E é em Lucas, então, que os discípulos... acontece o que eu vou dizer aqui. Lucas 11, de 1 a 4. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Então, no contexto de Lucas, esse ensinamento, que eu vou dizer aqui, que é bem análogo ao que eu acabei de ler em Mateus, ou seja, Jesus ensinou essa oração aqui porque os discípulos pediram a ele para os ensinar. Aí está dizendo assim, ó, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos ao que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É assim que está registrado em Lucas. E eu dizia que alguns não oram porque não têm relacionamento com Deus, mas outros não oram porque não sabem orar. E Jesus ensina a orar. A oração do Pai Nosso é um ensinamento não de uma reza, não de uma repetição que você deva fazer, mas ela ensina você o que há de fundamental numa conversa com Deus. O que é que não pode faltar? O que você deve ter em mente quando você se dirigir a Deus em oração? Então, é o ensinamento de Jesus a respeito de como orar. E você vê aqui, como você já vem acompanhando em todo o Sermão do Monte, que o conceito de Pai Celeste é muito forte. O primeiro destaque aqui na oração, no ensinar a orar, é que você precisa ter a dimensão de que você se dirige ao Pai Celeste. Então, o conceito de Pai é muito forte. E esse conceito de Pai, ele confronta o pensamento dos fariseus, confronta o pensamento dos legalistas, que tem a ideia de que é pelo que eles fazem, ou até mesmo pelo muito falar, ou pelo muito fazer, que eles serão tidos por aprovados por Deus. Mas Jesus está ensinando que não é assim que funciona no reino.
Lembra da parábola do filho pródigo? Na parábola do filho pródigo, você tem dois filhos que não merecem o pai que eles têm. Você tem um filho que, para ele, se o pai está vivo ou está morto, não interessa. Ele é o filho pródigo. Pródigo significa esbanjador. O filho que vai lá e esbanja tudo e não está nem aí para o pai, mas que volta arrependido. E é recebido com amor pelo pai. Foi citada essa parábola na semana passada. Agora, você tem o filho que viveu o tempo todo ali com o pai e que não aceita o pai, a atitude do pai, ele rejeita a atitude do pai de perdoar o filho pródigo. Ele então rejeita o pai e rejeita o irmão. Por quê? Porque ele está firmado nas suas atitudes. Ele diz assim, vem esse aí que não merece, você dá ele as coisas. Você tinha que dar essas coisas para mim. Eu que sou o filho legal. E Jesus vai dizer para os fariseus e para todos os que estavam baseados ali no legalismo que você não se dirige a um empregador. Você não se dirige a outra pessoa senão ao Pai Celeste. Então, esse é o conceito inicial. Você precisa, quando for falar com Deus, se lembrar que você fala com o Pai. E aí, o que a oração do Pai Nosso revela a respeito do Pai? O primeiro aspecto aqui revela adoração ao Pai. Antes de mais nada, a oração ela é dirigida a Deus e se lembra de quem Ele é. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso revela o entendimento da glória celestial de Deus. Isso revela o entendimento da santidade de Deus. Isso nos faz lembrar quem Deus é. Sabe, quando nós lembramos de quem Deus é, também nós pensamos em quem nós fomos criados para ser. Fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, faz-nos pensar no nosso pecado. A primeira pergunta no catecismo de Westminster que nós adotamos qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é adorar a Deus, gozá-lo eternamente. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Glorificar, ou seja, ser parecido com Ele. Expressar quem Deus é e dar a alegria. Gozá-lo quer dizer dar alegria a Ele pela sua maneira de viver. Então você chega diante do Pai e diz, Pai nosso que estás no céu, o Senhor está acima de todas as coisas. Eu reconheço que Tu és meu Pai. Que eu tenho uma relação contigo, que é a relação paterna do filho pródigo que foi recebido por ti. E que tu és o Deus que é Pai, não somente porque o Senhor me abraça, mas o Senhor tem todo o poder para realizar todas as coisas a meu favor e para o meu bem. E, na verdade, eu quero dizer ao Senhor que o meu desejo é agradar ao Senhor. Eu creio em quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Eu estou diante da presença de um Deus a quem eu amo e glorifico. Veja que a primeira postura diante de Deus é essa postura de reconhecer quem Ele é. Quando você pensa em Deus como Pai Celeste, você sabe duas coisas. Ele é celeste, então Ele é todo-poderoso. Ele é Pai, então Ele vai agir em sua direção como um pai com seus filhos. Se Ele precisa te repreender, Ele te repreende. Mas com certeza Ele vai proteger você, com certeza Ele vai suprir sua necessidade, com certeza Ele vai ensinar você a viver, porque os pais ensinam os filhos como viver. Então, Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então não é uma reza, você chega e diz, Pai Celeste, santificado seja o teu nome. O nome de Deus representa quem Ele é. Veja como é importante o nome de Deus na Bíblia. Veja como Deus zela pelo seu próprio nome. Podia citar diversos textos bíblicos aqui para te mostrar isso. Então, quando você pensa no nome de Deus, na pessoa de Deus, você começou a sua oração. E começou ela bem. Porque você começou ela com fé. E começou
sabendo com quem você está lidando e se aproximando com fé daquele que é galardoador dos que o buscam, ou seja, aquele que responde à oração. O segundo movimento dessa oração ainda é em direção a ele, no sentido de dizer que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Veja que aqui nós estamos falando do reino. O reino. E o que é o reino? Irmão, irmã, o que é o reino do Senhor Jesus, senão a plenitude da vontade do Senhor sendo executada? Eu pergunto a você, você tem alguma desconfiança de qual seja a vontade de Deus? De qual? Não, eu acho que Deus pode querer umas coisas assim ruins, né? Claro que não. Você conhece o caráter de Deus? Você conhece os propósitos de Deus? Todos os propósitos de Deus são propósitos santos. Eu quero que você faça um exercício de imaginação comigo, de que não houvesse e nunca tivesse havido pecado no mundo. Não houvesse o pecado no Jardim do Éden e nunca, jamais houvesse pecado acontecido no mundo. O que seria o reino de Deus na terra? Como seria um mundo governado por Deus? Esse Deus que, quando nós queremos dizer da sua essência de quem Ele é, nós dizemos que Ele é amor. Você pode imaginar o que seria viver em um mundo em que todas as pessoas olhassem para você com boas intenções, agissem com boas intenções quanto a você? O reino do Pai, ele deve ser desejado. E eu dizia, qual que é o desejo, né, que deve ter o cristão? O desejo de Cristo, que é o nosso rei, é que o reino seja implantado. Por isso ele diz, orem pela implantação, pelo prosseguimento do reino. E como é esse reino? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Irmãos, o reino, ele já está implantado, mas ele ainda não está completamente implantado. O Senhor Jesus reina nos corações dos seus, daqueles a quem ele salvou, dos seus irmãos, né, que foram feitos irmãos. O Senhor Jesus é rei, ele reina, mas ainda o reino não está completamente implantado. Então, nós buscamos a vontade de Deus em um mundo que odeia Deus, um mundo que não deseja Deus. E eu te pergunto, será que esse é mesmo o padrão do seu coração? Você, por exemplo, sabe quem é Deus e quando você se dirige a Deus, você não se dirige a Ele como um empregado. Deus, em nome de Jesus, descobri o abracadabra dos crentes. Em nome de Jesus, só tem que fazer aquele negócio que eu estou querendo que o Senhor faça. Então faz logo, porque eu estou mandando. Eu determino, eu digo, eu faço, eu mando e o Senhor acontece, porque passa aqui. Irmãos, meu coração treme quando eu penso em pessoas que se dirigem a Deus esquecendo dessa adoração ao Pai. E não dizem assim, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, eu reconheço onde o Senhor está. Eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço a sublimidade de tudo que o Senhor representa. Eu reconheço a tua santidade, porque eu olho para a minha pecaminosidade. Eu sei quem o Senhor é. Portanto, santificado seja o teu nome. Que todas as pessoas conheçam a tua santidade e saibam com quem eles estão tratando. E muito obrigado, porque o Senhor se revelou a mim como Pai. E não apenas como Criador, e não apenas como Rei, que o Senhor é. E não apenas como dono, que o Senhor é. E não apenas como Senhor do universo, que o Senhor é. Mas o Senhor tem se revelado a mim como um Pai. E eu cheguei diante do Senhor como aquele filho pródigo. E eu disse, eu não mereço ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E o Senhor estava lá dizendo, traz o aguanel, traz a comida, mata o novilho, o cevado aí, põe sandália nos pés dele, dá cá um abraço e vamos em frente, porque é filho. Agora, o reino do Pai, venha o teu reino, é o padrão do Getsemane. Qual que é o desejo de Jesus? É o padrão do Getsemane. Qual que é o padrão do Getsemane? O padrão do Getsemane está em Lucas 22, 42, 43. Pai, se queres, passa de mim este cálice.
Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Meu irmão, o desejo do Senhor Jesus Cristo, se tem alguém que tem o pleno direito de se dirigir à primeira pessoa da Trindade e chamá-lo de Pai, é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. E ele se dirigia ao Pai e dizia assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo era completamente entregue à vontade do Pai. O Senhor Jesus é Deus tanto quanto o Pai. No entanto, a Bíblia nos mostra que ele fazia a vontade do Pai, não a sua. Meu irmão, que loucura é essa de você achar que sabe do que você precisa na sua vida? Nós precisamos nos submeter à vontade do Pai. Sabe por que muitas vezes você está sofrendo na sua vida? Porque você faz tudo do seu jeito, faz do jeito que você quer e ainda fica achando que porque você sabe umas oraçãozinhas aí, em nome de Jesus, que Deus vai entrar lá naquelas coisas que você está fazendo que são contrárias à palavra de Deus e acha que Deus tem obrigação de ir lá e consertar tudo. Olha, o padrão do cristão, quando ele se lembra de quem é Deus e quando ele vai estabelecer uma relação com Deus através da oração, é se lembrar que Deus é esse Deus santo acima de todas as coisas e que o reino de Jesus é que realmente funciona. E quando Jesus der ordem na sua vida, mandar você fazer as coisas e você fizer como Ele deseja que você faça, então assim você vai ser feliz. Você é feliz? Você é feliz? Vou para a cruz. Porque Jesus fez a vontade do Pai e foi para a cruz. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isaías já dizia assim, e o Senhor Jesus é satisfeito por ter enfrentado todo o sofrimento, mesmo que tivesse sido um sofrimento tão pesado a ponto que ele chorasse ali e o seu suor se transformasse como que em gotas de sangue, e que fosse necessário até que um anjo estivesse ali o consolando, mas a vontade do Pai exigiu a morte do Senhor Jesus por nossa causa. Meu irmão, ainda que venha dor sobre a sua vida, fazendo a vontade do Pai, o Senhor providenciará o consolo para você muito mais do que um anjo, porque Ele tem nos enviado o Consolador, o Espírito Santo. E o propósito de Deus eterno sobre a sua vida não será destruído. Você, confiando no Senhor assim, vai vivenciar aquilo que Deus tem de melhor para você. Portanto, esses são os dois primeiros movimentos na oração que você não deve desconsiderar. Então quer dizer que a gente não pode orar a oração do Pai Nosso? Pode, irmão. A gente pode orar isso de mão dada na igreja, a gente pode repetir, mas o objetivo não é a repetição. O objetivo é entender os conceitos fundamentais. E eu trouxe dois para você aqui hoje. Na próxima semana eu vou trazer os outros dois. Um é adoração ao Pai, quem Ele é, como eu me dirijo a Ele, como é que eu entro na presença dele. E o que eu devo expressar quanto ao reino do Pai. E na próxima semana nós vamos falar sobre o sustento do Pai e também sobre a graça do Pai. Por quê? Porque dele é o reino e o poder e a glória para sempre. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche os seus olhos e pense se a sua relação com Deus tem sido, em primeiro lugar, uma relação de adoração, de reconhecimento de Deus, do senhorio de Deus. Se interessa para você a vontade de Deus, se você tem buscado essa vontade, se você tem como finalidade santificar o nome de Deus. Se você entende quem Ele é e quando você se dirige a Ele, você tanto sabe que Ele é celestial, mas também sabe que Ele é Pai. Você consegue entrar na presença dele com fé e dizer sim com toda a sua fé, com a sua necessidade sendo colocada diante dele, com a sua necessidade, mas sabendo que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa ou que você peça. Que
A vontade dele pode se revelar diferente na sua vida, contudo, melhor e mais abençoadora. Você tem coragem de dizer, Senhor, eu peço que o Senhor me dê saúde, mas se agrada ao Senhor que eu enfrente essa enfermidade por mais um tempo, eu me submeto à tua vontade. Eu sei que o Senhor pode me curar nesse momento, mas se o Senhor quiser que eu me submeta a essa enfermidade por mais algum tempo, eu confio na bondade do Senhor. Senhor, eu preciso de um emprego hoje, mas se o Senhor entende que eu preciso ainda passar por algum tempo de mais escassez e eu preciso de aprender algo nesse processo, então eu me submeto à tua vontade, porque eu sei que a tua vontade deve prevalecer, o teu reinado deve prevalecer sobre a minha vida. Então, considerando esses dois movimentos, vamos orar agora. Senhor, nós invocamos o teu nome que é sobre todo nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Porque os teus anjos te servem com toda presteza, sem deixar de lado nenhuma das tuas ordens. Também nós, Senhor Deus, queremos servir ao Senhor sem deixar de lado nenhuma das tuas ordens. Queremos, ó Deus, viver em conformidade com o Evangelho do Senhor. Pedimos, Deus, estenda a tua mão sobre a nossa vida, trata com o nosso coração. Quebranta o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ensina-nos a orar, dá-nos uma vida de oração, um relacionamento com o Senhor, no qual nós tenhamos, ó Deus, essa bênção que é a ansiedade ser removida do nosso coração e a paz que excede todo o entendimento, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Senhor Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ensine, ó Deus, a honrar o Senhor como o Senhor é e a nos submeter ao teu reinado como devemos fazer. Ensina-nos a orar, Senhor. Nós pedimos como os discípulos pediram, porque sabemos que teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder. E é a tua glória, ou seja, é mostrar o Senhor, é a tua vontade, é o que o Senhor é isso que interessa. Tua é a glória para todos sempre. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te dê a graça de ter uma vida de oração. Que Ele ensine você, que Ele dê a você essa preciosidade, esse remédio para a alma, esse alimento para a alma, que é uma vida de oração. Aproveite, o Senhor Deus te chama para perto. Que Deus te abençoe. Tenha aí um resto de semana abençoado. Se Deus permitir, estamos juntos no domingo, no nome de Jesus.